Olá, turma! Aqui é o professor Fábio Mendonça Barbosa com conteúdo de Educação Física do 7º ano do Ensino Fundamental Regular. Vamos nesta videoaula conhecer e se apropriar do Jiu-Jitsu utilizando suas estratégias básicas, identificando as suas características. E também vamos vivenciar e conhecer as lutas indígenas. Esperamos aqui contribuir com seu desenvolvimento e colocar você em contato com a nossa grande área de conhecimento, que é o da linguagem, códigos e suas tecnologias. O jiu-jitsu brasileiro é uma arte marcial de raiz japonesa, que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Literalmente, jiu em japonês significa suavidade, jitsu, arte. Daí seu nome traduzido é arte suave. Sua origem secular, como de quase todas as artes marciais ancestrais, não pode ser apontada com precisão. Estilos de luta parecidos foram registrados na Índia e na China, nos séculos III e século VIII. O que se sabe é que seu ambiente de desenvolvimento foram as escolas de samurais, os guerreiros do Japão feudal. A finalidade de sua criação se deu pelo fato de que, no campo de batalha ou durante qualquer luta, um samurai poderia acabar sem suas espadas ou lanças, necessitando então de um método de defesa sem armas. Como os golpes traumáticos não se mostravam suficientes nesse ambiente de luta, já que os samurais vestiam armaduras, as quedas e torções começaram a ganhar espaço pela sua eficiência. O jiu-jitsu assim nascia. A arte marcial ganhou novos rumos quando um célebre instrutor da escola japonesa Kodokan decidiu ganhar o mundo e provar a sua eficiência contra os oponentes de todos os tamanhos e estilos. Seu nome era Mitsuo Maeda. Estratégia na hora da luta é fundamental. Ter a leitura correta do seu oponente. Durante o combate, é possível perceber como a estratégia é importante para a rotina do lutador, tendo sempre o gasto mínimo de energia, mas com seus movimentos certos e bem direcionados, sempre visando potencializar a força, preservando energia para futuras lutas em um campeonato. Peso e vigor físico podem ser equalizados pelo seu oponente, então a técnica e a estratégia que definirão o resultado da luta. À medida que vai treinando e pensando em seus movimentos e suas posições, o lutador pode ir percebendo detalhes que potencializam suas pegadas e transições, deixando o oponente sem opções. A finalização vem como consequência de posições muito bem elaboradas e planejadas, com variantes para qualquer opção de movimentos dos oponentes. O raciocínio de progressão para a conquista de uma posição confortável é inversamente desconfortável para o oponente, colocando assim o lutador sempre um passo à frente. Como realizar um ataque se sua posição está ruim? Assim é o jiu-jitsu, bem técnico, detalhista em sua dinâmica, explorando a anatomia dos corpos para a utilização de uma alavanca mais forte. A importância do pensamento correto, estratégia aliada e, claro, ao rendimento e uso da energia e resistência física no momento preciso, leva ao triunfo em cada uma das suas lutas. O dojo é o local onde se treinam artes marciais japonesas. Muito mais do que uma simples área, ele deve ser respeitado como se fosse a casa dos praticantes. Por isso é comum ver o praticante fazendo uma reverência antes de entrar, tal como se faz nos lares japoneses. O kimono, que é utilizado para a prática de artes marciais, em japonês se chama dogi, que significa vestimenta utilizada no caminho escolhido. O kimono de jiu-jitsu é chamado de judogi, a contração de judô mais dogi, o que traduzindo livremente seria algo como uniforme utilizado para a prática do caminho suave. O jiu-jitsu possui regras de graduação que nivelam os lutadores conforme sua experiência, dedicação e tempo de treino. A divisão das cores das faixas do jiu-jitsu ainda respeita um outro aspecto, a idade dos alunos. São duas categorias, de 4 até 15 anos de idade e acima dos 16 anos. A associação do jiu-jitsu com a violência é um problema enfrentado pelos verdadeiros atletas, praticantes e principalmente professores da arte marcial, pois é uma barreira a ser vencida para o processo de implantação do jiu-jitsu e profissionalização dos atletas que vivem para o esporte. A partir da década de 90, começaram a ser noticiadas brigas e vandalismos envolvendo praticantes do jiu-jitsu. Essas brigas mancharam muito o nome do esporte,
prejudicando a sua imagem. Os verdadeiros atletas são os praticantes diários que se dedicam integralmente ou grande parte do dia aos treinamentos de jiu-jitsu, visando se preparar melhor para as competições. Grande parte não faz uso de drogas de nenhuma espécie e vive em função dos treinos e competições de jiu-jitsu. Eles formam as comunidades de atletas e lutadores de campeonatos, que compartilham sentimentos de dor, cansaço nos treinos, satisfação com a superação de adversários, orgulho em ver seus companheiros de treino ganharem, desafio de outros atletas e, principalmente, a valorização da vitória nos campeonatos. Esses falsos atletas, que arrumam confusão e brigas, praticam essa modalidade para machucar e ferir alguém. Não são atletas e não pode ser um símbolo de uma arte milenar como o jiu-jitsu. O verdadeiro atleta não briga. Agora nós vamos falar sobre as lutas indígenas. Elas acabam por representar o estilo de vida e a cultura corporal de cada etnia. O Cauca começa quando o dono da luta, um homem-chefe, caminha até o centro da arena de luta e chama os adversários pelo nome. Os lutadores se ajoelham, girando em círculo anti-horário frente ao oponente, até se entreolharem e se agarrarem, tentando levantar o adversário e derrubá-lo ao chão. O atleta vencedor abre os braços e dança em volta do oponente, cantando e imitando uma ave. Não existe um juiz tradicional para essa modalidade, em si um observador, orientador indígena que seria chamado de dono da luta, cabendo aos atletas reconhecer a derrota, vitória ou empate. Não há prêmio para o vencedor da luta, há reconhecimento e respeito por toda a comunidade. Idiaçu é um estilo de luta livre, tradicional brasileira, praticado pelos Carajás no Tocantins. Tem por objetivo derrubar o adversário no solo. A luta começa com os atletas em pé, se agarrando pela cintura. Não são permitidos chutes, socos e pontapés. Tarracá é um estilo brasileiro de luta tradicional agarrada, que consiste na tentativa de derrubar o adversário com as costas no chão. Praticada nas regiões do centro-norte, do interior do estado do Maranhão, nordeste do Brasil, mais precisamente na região do Pindaré e na Baixada Maranhense. Uma mistura de tradições indígenas, europeias e africanas. E assim vamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Saiba que foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês. Espero que tenham assimilado e adquirido novos conhecimentos e que eles sejam úteis tanto para a sua vida escolar como para a sua vida particular. Um grande abraço e até a próxima aula.